Você já reparou que o Quarteto Fantástico é muito mais do que um grupo de heróis? Na verdade, eles são quase que um espelho dos 4 temperamentos humanos: Reed, Sue, Johnny e Ben, também conhecidos como Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Tocha Humana e Coisa. Eles não são apenas diferentes por causa dos seus poderes, são diferentes na forma de pensar, sentir, agir e reagir ao mundo. E se eu te dissesse que esses 4 personagens representam justamente os 4 temperamentos clássicos? Pois é, o novo filme do Quarteto Fantástico pode ser a forma mais divertida e geek de entender a alma humana. Então fica até o final desse vídeo porque hoje a gente vai descobrir qual membro do Quarteto Fantástico parece mais com você. E o que isso revela sobre o seu jeito de ser. Eu sou o Daniel, esse aqui é o Temperamento Geek e bora falar sobre o novo filme do Quarteto Fantástico. Nesse vídeo eu vou tentar não dar spoiler sobre o filme. Ele já foi lançado há um tempo, né, dos cinemas, se eu não me engano ele está saindo agora na Disney Plus. Mas a gente vai falar sobre esse novo filme do Quarteto Fantástico, o Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. E vamos analisar cada um dos 4 personagens principais do quarteto, né? Falar como eles reagiram nesse novo filme, as diferentes ações que aconteceram ali, os diferentes atos, como cada um conseguiu reagir ao ambiente que estava se estabelecendo ali. O filme ele não começa igual aos outros, com eles ganhando os poderes, na verdade, mostra assim um feedback de como foi, mas eles já se passaram 4 anos de que eles ganharam os poderes, então são personagens já estabelecidos naquele universo. Existem algumas mudanças acontecendo ali, eles descobrem logo no início, isso não é novidade para ninguém, tá no trailer, né? A gravidez da Sue e do Reed, e esse filme ele foca bastante nessa dinâmica familiar. Se você não conhece muito bem o Quarteto Fantástico, Reed e Sue são casados, né? Tem ali o seu primeiro filho ali. O Johnny é o irmão da Sue e, consequentemente, cunhado do Reed. E o Ben é o melhor amigo do Reed. Eles são astronautas, né? O comecinho do filme mostra, né, eles indo para o espaço, ganhando os poderes. Cada um deles, nesse filme, que eu acho bem interessante, diferente um pouco dos outros filmes que focam bastante no Reed como a mente pensante, os outros ficam um pouco de escanteio, mas nesse filme, cada um tem o seu papel e são especialistas em diferentes áreas. E até isso tem a ver com o temperamento deles, que a gente vai falar já já. Mas antes disso, eu vou te pedir um favor. Deixa um like aqui nesse vídeo para nos ajudar, porque a gente está com esse canal novo, a gente está querendo trazer um conteúdo de qualidade para você, mas a gente precisa muito da ajuda de você para que esse vídeo, para que esse canal chegue para outras pessoas. Se inscreve aqui também para dar aquela moral, ativa o sininho para continuar recebendo os nossos vídeos, para sempre que sair um conteúdo geek de qualidade, você também receber e conseguir assistir e nos acompanhar. E aproveita e fala aqui nos comentários qual o próximo personagem ou universo que você quer que a gente analise. Agora vamos analisar o quarteto. Começando pelo Reed Richards, o Senhor Fantástico. Bom, se você não conhece muito dos temperamentos, eu vou dar uma explicação sobre eles depois que eu falar qual é o temperamento de cada um. Mas se você já conhece, coloca aqui nos comentários o que você acha que o Reed é. Você acha que ele é colérico, fleumático, sanguíneo ou melancólico? O temperamento do Senhor Fantástico é colérico. E ele não é sempre assim, tá? Na verdade, na maioria das outras adaptações ele não é colérico, mas nesse filme específico, ele é colérico. E eu vou te explicar o porquê, e assim você vai entender um pouco mais sobre esse temperamento. O colérico, ele tem uma liderança nata. Ele assume o protagonismo de tomar decisões, ele distribui as funções, você vê isso acontecendo o tempo inteiro durante o filme. O Reed, ele é uma referência para os outros personagens, eles olham para o Reed e ele que geralmente distribui as funções, distribui as coisas que cada um tem que fazer. As pessoas realmente buscam que ele lidere, porque ele tem essa facilidade e ele geralmente já toma para si essa posição. Ele geralmente tem uma característica de pensar rápido, o colérico ele não leva desaforo para casa, né? Então se você fala alguma coisa para ele, ele já pensa rápido e já te responde na mesma medida e rápido mesmo. A gente percebe isso no filme, no comecinho do filme ainda, quando eles precisaram sair da casa do Galactus. Como eu disse, eu não vou dar spoiler do final do filme, mas durante o filme tem algumas coisinhas que eu vou falar aqui que não acredito que não sejam spoiler. Até porque boa parte dessas coisas está no trailer. Mas é ele quem pensa rápido, é ele quem diz o que cada um tem que fazer ali quando eles estão se ajeitando para sair da casa do Galactus. O colérico ele também não tem medo de fazer inimigo. O certo é o certo e ponto. Ou melhor, o que ele acredita ser certo é aquilo e ele vai até o fim acreditando naquilo. Tem convicção, sabe? Não muda o tempo inteiro de posicionamento. Mas também quando ele muda de posicionamento, ele muda de fato. Ele não
não fica na dúvida, sabe? E ele usa a lógica, mesmo que isso signifique sacrifícios. Ele deu a entender em determinado momento do filme, na verdade, a Sui pensou que ele estava dando a entender isso, não necessariamente ele deu a entender, mas ficou meio que no ar que ele faria o que fosse preciso para salvar o planeta, mesmo que isso signifique sacrificar o seu filho. Eu sinceramente não acho que ele faria isso, tá? Mas isso passou na cabeça dele como uma alternativa, isso é claro. E isso que é a essência do que falamos aqui sobre temperamento. O temperamento é uma tendência que nós temos, mas não necessariamente a gente vai fazer aquilo que a gente tem essa tendência de fazer. Pelo menos não sempre. O Reed ele pode ter pensado nisso, porque é do temperamento do colérico agir de forma racional para resolver os problemas rápido. Mas ele lutou contra essa tendência de resolver a situação de uma forma prática e rápida, sem levar em consideração o sentimento das pessoas ao redor, especialmente da sua esposa. O legal da gente descobrir sobre os nossos temperamentos e nos identificarmos com esses personagens que estão aí na cultura geek é justamente a gente perceber como esses personagens têm a tendência de agir e lutam para agir de forma diferente, lutam para serem superiores aos seus próprios temperamentos, às suas próprias tendências de agir de forma impulsiva, talvez, ou de forma muito passiva. E o Reed, ele é um bom exemplo disso. Vamos para a próxima personagem, que é a Sue Storm, a Mulher Invisível. Vou deixar um tempinho aqui para você falar qual é o temperamento dela. Aqui nos comentários diz aí, você sabe qual é o temperamento dela? O temperamento dela é melancólico. O melancólico ele é o eixo sentimental do grupo. E bom, nesse filme retrata perfeitamente tudo isso. Acho que em todas as adaptações a Mulher Invisível ela é melancólica, né? Até por ser uma presença feminina, geralmente as pessoas colocam como um eixo mais sentimental. Apesar do temperamento melancólico, as pessoas pensarem muitas vezes que só as mulheres podem ser melancólicas, mas também tem muitos homens melancólicos que também vivem uma percepção de sentimentos um pouco mais aflorada do que até muitas mulheres. Porque não é uma regra, mas naturalmente o homem ele tem um pouco mais de dificuldade, né, de demonstrar os seus sentimentos. É algo que a gente tem que vencer, viu? Mas os homens geralmente têm um pouco mais de dificuldade de falar sobre sentimentos. E isso não impede deles serem melancólicos. Até porque falar é diferente de sentir. Mas nós podemos citar vários momentos onde essa questão sentimental aparece no filme com a Sui. Como todo o drama do nascimento do seu filho, não vou falar aqui como foi, mas realmente você via uma questão muito dramática acontecendo ali e o filme retrata muito bem isso, com cores muito bem expressivas, com um momento dramático ali, todo o ambiente, a ambientação que foi feita foi muito bem construído pelo roteiro. Também tem aquela parte quando ela fala com toda a população, pelo menos toda a população de Nova York, ou toda a população daquele bairro onde eles estão, porque o estadunidense ele gosta disso, né? Ele gosta de tratar o mundo como Nova York, né? E a maioria dos filmes de ficção científica você vai ver isso. Mas ela fala um discurso assim muito emocional, muito emotivo mesmo, trazendo para as pessoas para a sua própria família, fazendo com que as pessoas se sintam família, né? As pessoas do mundo são uma grande família. É importante recordar que não é a Terra que a gente vive, tá? Não é a Terra principal do universo Marvel também. Esse filme foi retratado de acordo com uma HQ. Na maioria das HQs do Quarteto Fantástico, na verdade, retratam um mundo um pouco ideal, digamos assim. Um mundo onde o Quarteto Fantástico é uma família de heróis muito bem estabelecidas, muito querida pela população, eles se tornam muito próximos da população mesmo, não são aqueles super-heróis que são um pouco distantes ou que ficam à espreita, longe da população, mas eles realmente, nas HQs do Quarteto Fantástico, isso é muito bem retratado, e nessa cena mostra bastante isso. E também é interessante a relação de empatia que foi vivido ali entre ela, a Mulher Invisível, e a Surfista Prateada. Talvez por ambas serem mães, né? Então o filme retratou bem isso. Não vou falar mais do que isso, tá? Calma, não vai ter spoiler, mas é interessante essa empatia entre as duas. Mostra realmente esse grau sentimental que a Mulher Invisível ela traz pro clima do filme. Outra coisa interessante do filme foi fazer ela diplomata, né? Que é algo que aparece bastante nos quadrinhos do quarteto. Ela consegue estabelecer relações diplomáticas até mesmo com o Topeira, que é aquele personagem líder do povo debaixo da terra, né? Inclusive, não sei se você já percebeu, mas Os Incríveis, aquele filme de animação lá da Disney, é bem inspirado no Quarteto Fantástico, né? Inclusive, eles têm um personagem que é parecido com o Topeira, mas que se chama o Escavador, se eu não me engano, que aparece no final do primeiro filme.
e também no início do segundo. Mas esse personagem no Quarteto Fantástico, ele tem uma certa rixa com o povo da Terra, né? O povo da superfície, que ele chama, né? Mas a Sui, ela é tão boa com essa diplomacia porque ela consegue se colocar no lugar da outra pessoa, ela consegue ter uma relação de empatia com o outro, que o Topeira, ele consegue cooperar bastante com ela, conseguem ter uma relação de diplomacia muito boa, muito amigável realmente. E a Mulher Invisível, ela é claramente, facilmente a personagem mais poderosa do Quarteto Fantástico. Os poderes dela bebem da mesma fonte dos Celestiais. Não sei se você lembra daquele filme que é muitas vezes esquecido da Marvel, né, Os Eternos. Os Celestiais, eles são apresentados pra gente naquele filme, mas também aparecem, por exemplo, em vários outros momentos da Marvel, por exemplo, o pai do Peter Quill, né, do Guardiões da Galáxia, o 2, né, que é o planeta Ego, né, ele também é um celestial, pelo menos é o que dá a entender no filme, e isso é muito interessante por causa da quantidade de poder que ela tem, né? A força que ela tem. Sobre essa questão de poder e força, os melancólicos muitas vezes não têm noção da força que eles têm. Como eles são pessoas acostumadas a sofrer, pessoas que tendem a absorver mais as coisas, sabe? Eles também conseguem suportar melhor as situações de estresse, o que foi demonstrado em muitos momentos do filme pela Mulher Invisível. O melancólico, ele é a pessoa que está o tempo inteiro pensando em tudo. Normalmente o passado e o futuro atormentam muito eles. A Sui, ela demonstra isso em muitos momentos com as preocupações que ela tem, que assombram ela com relação ao futuro, especialmente do filho dela, o Franklin. No filme, todos buscam apoio emocional nela, e é ela que consegue enxergar o que cada um está sentindo, principalmente em seu irmão, que é o próximo personagem que a gente vai falar. Uma característica muito marcante nos melancólicos, e que a Sui carrega, é que antes de tomar uma atitude, eles já pensaram muito sobre aquilo, muito mesmo. E isso em muitos momentos se torna um sofrimento muito grande, porque a indecisão é muito presente também nesse temperamento. Vamos pro próximo personagem, que é o Johnny Storm, que também é chamado de Tocha Humana. Qual é o temperamento dele, vocês sabem? Bom, o temperamento dele é sanguíneo. O Johnny é o famoso vereador. Ele fala com todo mundo gosta dele, é aquela pessoa boa praça, divertida, sempre tentando melhorar o ambiente. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Ele quer sempre ser o centro das atenções. E olha, em algum momento do filme, a chegada desse novo bebê na família acaba colocando ele de escanteio, o que ele sente bastante. Eu acredito que ele não tenha ficado com ciúmes nem nada do tipo, até porque ele está muito feliz e ama o sobrinho dele. Mas ele tem essa necessidade de estar sempre em evidência. Então ele acaba se dedicando para isso, o que de certa forma pode ser um exemplo para os sanguíneos seguirem. Quando os sanguíneos eles se dedicam de fato para ajudar, eles são imparáveis, porque eles conseguem se relacionar melhor com as pessoas, conseguem, sabe, cativar a ajuda das pessoas. A gente vê isso, por exemplo, como ele consegue se comunicar com a surfista, mas também é importante que o sanguíneo tenha um pouco de cuidado, porque essa necessidade o tempo inteiro de aparecer, de estar em evidência, pode tornar eles superficiais, pode fazer com que eles percam o foco o tempo inteiro, então é bom ir com calma com isso. Uma outra característica marcante do Johnny, e não necessariamente todos os sanguíneos são assim, mas o Johnny é que ele é bem mulherengo. E nos quadrinhos ele não namora apenas mulheres humanas, mas também aliens. Não sei como é que acontece isso, mas enfim. Ele é bastante impulsivo, uma característica marcante dos sanguíneos. Eles fazem a primeira coisa que vem na cabeça deles. Diferente da melancólica, ele não para muito para pensar. Vamos pro último personagem, que é o Ben Green, o famoso Coisa. E o temperamento dele é o único que sobrou, né? Ele é fleumático. De novo, isso geralmente não acontece. Esses dois temperamentos, o do Coisa e o do Senhor Fantástico, geralmente se invertem, né? Muitas vezes o Senhor Fantástico é fleumático ou mesmo melancólico em alguns momentos, e o Coisa geralmente é o colérico, mas nesse filme especificamente o Coisa foi um claríssimo fleumático. Porque o fleumático ele é o cara mais tranquilo do mundo. E o Coisa no filme ele anda tranquilamente na rua que ele nasceu, fala com todo mundo tranquilamente, está sempre com uma expressão serena, de paz. As pessoas cumprimentam ele e ele perde tempo, né? Conversando com essas pessoas, ele não tem pressa. Ele parece que se satisfaz com coisas do cotidiano, coisas bem simples, que é o que geralmente os fleumáticos parecem gostar de fazer. Ele não quer guerra com ninguém, ele não quer ser notado, mesmo sendo difícil por causa da sua aparência, mas você vê que em muitos momentos ele coloca um disfarcezinho para andar pelas ruas. Tentam encaixar ele num romance nessa trama, né?
Mas diferente do John, ele não é desesperado. Ele vai aos poucos, com gestos simples e românticos até, porém sempre consistentes, sempre constantes, sabe? É uma pessoa leal. Geralmente o fleumático é um bom diplomata, uma pessoa que consegue mediar conflitos. No filme, em alguns momentos ele tenta realmente ser esse personagem conciliador. É o personagem com menos destaque dentre esses quatro nesse filme. O que já diz bastante sobre o seu temperamento. Os fleumáticos, e eu vou me encaixar nisso porque eu sou fleumático, nós geralmente tendemos a não buscar protagonismo. Buscamos estar tranquilos ali no cantinho, vivendo aquele momento. Ele definitivamente não pensa rápido. Isso ficou a cargo do colérico. Mas assim, quando ele trabalhou com a solução da perseguição da surfista prateada, a questão do buraco de minhoca lá, que inclusive esse filme é muito bom na percepção de ficção científica, sabe? Foi a solução definitiva. E o fleumático geralmente é assim, e demora para resolver. Mas quando ele resolve, ele não volta atrás. Mas e você? Se identificou com alguns desses personagens? Você age parecido com algum deles? Ou você discorda de algo dessa minha análise? Deixa aqui nos comentários pra gente fazer essa troca de ideia. E se você gosta de Harry Potter, eu acho que você vai gostar desse vídeo que tá aparecendo aqui na tela pra você. E o link também tá na descrição. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando os nossos vídeos. Pretendemos trazer análise de vários personagens, inclusive deixa aqui nos comentários se você quer ver algum personagem específico a gente fazendo análise aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu te espero no próximo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.